Fala galera, beleza? Vamos para nossa rapidinho antes da abertura, uma rapidinho um pouquinho mais cedo. Ontem teve o Fed Minutes, né? E meio como esperado, né? O que estava na ata era o que o Fed já tinha dito na coletiva de imprensa. Muita gente do mercado apostava que a pressão, né, do próprio mercado sobre o Fed faria com que ele recuasse, né? Mas o que você vê na minuta, então você pode pegar, a gente pode vir aqui, ó, deixa eu já abrir para vocês. Você pode acessar aqui, né, minutas, né? O PDF tá aqui. Nós vamos ver aqui juntos aqui. Então, o que a gente vê aqui, tá? Se você vier aqui, ó, primeira coisa, uma introdução, né? Os desenvolvimentos atuais do mercado financeiro e do open market. O Open Market Operations é basicamente todo tipo de mecanismo de financiamento, etc. e tal. E daí ele tem aqui, né, a menção, né, o que eu tinha comentado com vocês, que o o mercado, né, ficou, né, interpretou de maneira muito forte a posição do Fed lá no Jackson Hole e que isso fez com que eles passassem, né, a considerar o aumento da taxa de juros como uma possibilidade. Ele também fala aqui sobre a venda de ativos, né, que ele não chama de venda, mas é runoff, que é basicamente reduzir o tamanho do balanço do Fed, porque quando o Fed compra, enche o balanço, certo? E aí ele fala aqui, ó, as vendas, né, continuaram de maneira tranquila, né, nos últimos, entre as reuniões, com tetos, né, na, na troca de treasuries e mortgage-backed securities, que é aquilo também que a gente tinha conversado, que ele tinha dito isso na entrevista, de que ele iria segurar mortgage-backed securities porque é politicamente sensitivo e é realmente mais inteligente você vender ativos de maior qualidade e deixar de maior risco para o final, ou de duração mais longa, né? Querendo ou não, mortgage-backed securities tem um duration, né, longo. Então, né, você pode absorver isso, além do que é político, né? É o financiamento da casa das pessoas, enfim. Então ele inteligentemente tinha dito isso e aqui ele está reafirmando isso. Aí aqui o facility que eles têm de prover liquidez ou enxugar liquidez, que a gente também falou no ano passado, né? Então o banco pode ir lá no final do dia, se ele tiver com sobra de liquidez, o Fed
dá para ele títulos do governo, e se ele estiver com falta de liquidez, ele dá o título para o Fed e o Fed dá liquidez para ele. Então, é um mecanismo que está funcionando há um bom tempo. Na questão da inflação, a gente pôr aqui, ó, inflation, ele fala do aumento da inflação, do aumento dos juros nas economias avançadas. Então, basicamente, está falando da Europa, Japão não conta. Está falando da Europa, Canadá, Austrália, né? A gente pode até dizer, o Brasil não é economia avançada, mas o Brasil também, porque nós somos o maior detentor de títulos do Tesouro Americano proporcional ao nosso PIB. Então, e que houve, né, uma coordenação entre os bancos centrais, os bancos periféricos, Brasil, etc., subiram os juros antes do Fed para evitar a fuga de capital. Por isso que pela primeira vez na história recente, o Fed aumenta os juros e o dólar cai, entendeu? Todas as vezes, percebam isso, todas as vezes em que houve um realinhamento da taxa de juros, o Fed causou uma corrida para o dólar. Dessa vez isso não está acontecendo. Ele diz aqui, inclusive, que o dólar tá acima, né, dos valores das últimas décadas. Então, o que ele está deixando meio implícito? Que se essas incertezas trouxeram o dólar para cima, agora com a ação dele, essas incertezas vão trazer o dólar para baixo. Pelo menos é essa a leitura que eu faço. Inflation está aqui. E aí ele fala o seguinte, as leituras atuais indicam que o CPI, né? E aí ele está explicando, ó, as measured by the 12-month percentage change in the price index for personal consumption expenditures remained elevated. O que é isso? Ele usa uma média de 12. Ele está falando, entendeu? Ele está falando, ele está explicando. Que é aquilo que eu sempre falo para vocês. A gente pode não saber como é que ele calcula, a gente pode não saber detalhes, mas assim, todo modelo que usa a média vai buscar o retorno para a média. Ele está falando. Tipo assim, não me encham o saco. Eu preciso que nos próximos 12 meses a inflação pare de subir, certo? E aí é que ele fala do mercado de trabalho, que continua forte, né? Então, basicamente, ele tá falando, galera, eu vou continuar subindo os juros. Ele fala também sobre o housing markets, né? E assim por diante. Vamos fechar aqui. E aí, claro, né? O mercado assustado, porque ninguém sabia. Ninguém sabia. E hoje tem CPI 9,6, né? Deixa eu ver aqui. No nosso horário aqui. Today. Deixa eu só pôr no horário do Brasil aqui. CPI 9,6. Então a gente tem aqui uma informação importante, né, para o Fed e para a gente, né? Sempre que tem CPI, o mercado mostra bastante volatilidade, né? E aí a gente tem job claims na quinta-feira. Hoje mostra
job claims. E deixa eu ver amanhã como é que tá. Tomorrow. Nada demais, nada demais. Então amanhã não tem nada, mas hoje tem CPI, tá bom? Então vamos acompanhar. Ontem, vamos olhar aqui, anteontem, né? O mercado seguiu o script, resistência é destino. Quem fica com essa bobeira de torcer para papel e para preço sofre duas vezes, sofre no ego e sofre no bolso, certo? Já dizia Jesse Livermore, naquele livro Reminiscences of a Stock Operator, Reminiscências de um Operador Financeiro, eu acho, em português. E aí ele fala que não existe nada pior do que o sujeito que, além de perder o dinheiro, ainda machuca a sua alma, né? Então, it hurts your pocket and it hurts your soul. Se liga, torcedores. E evidentemente é sorte, a gente acerta bastante coisa por sorte. Aí a gente tem o gap aqui, vocês lembram que eu falei no grupo, para não ser muito ganancioso, porque ia testar aqui e ia segurar, fez isso no final do dia, né? Fez bem no final do dia. E agora, vamos ver se vem testar aqui a mínima, ou se já abre abaixo, perde aqui a 200, né? Você está vendo aqui que a 20 e a 50 estão para cima, mas estão bem próximas, então pode cruzar, né? A 400, que para mim é o indicador de tendência em vigor nesse momento, ela vai vir para cruzar os 120 mil, por isso que eu não acredito em alta, porque eu olho para a tendência, beleza? Enquanto o preço não normalizar, não tem compra longa. Tá joia? E o tempo vai passando, as pessoas vão errando e elas não vão aprendendo. Então, é foda. Aí, no semanal, olha lá no semanal, um engolfo aqui, ó. Igualzinho da empolgação aqui, ó. É sempre história igual. Né? Então, volta de novo. Para qual região? Abaixo da máxima de agosto. Como é que eu sei? Porque eu olho o preço. Se você olha também, você vai saber. Um engolfo aqui. Vamos ver como é que a semana termina. Temos 2 dias, né? Então, vamos ver isso. No mensal, olha lá, devolve tudo, certo? No mensal. E no anual, a bolsa volta pro 0 a 0, né? E aí o tempo tá passando e você tá ali se machucando, beleza? O WFUT Doleta continua negativo no ano. Fez uma defesa aqui importante no semanal, tá deixando todo mundo louco, né? Olha isso aqui, ó. Olha a quantidade de gente aqui brigando, né? Brigando pra cacete. Então, esse quadrado aqui, né? Define esse movimento do doleta, né? Então, vamos acompanhar. Mas as médias estão caindo, tá vendo? As médias estão caindo, perdeu o suporte, né?
que era a média de 200 do semanal, fica brigando porque sabe que quando cair, cai aqui para o 4868, tá joia? Tendência clara de queda no doleta. No diário, olha a briga, né? Bate aqui, tá vendo? Por quê? Isso aqui, pensa assim, independente para onde vai o doleta. Se o doleta vai para cima, se o doleta vai para baixo, se eu tô certo, se eu tô errado, esquece isso aí. Olha só assim, fala assim, um player que quer comprar ou vender dólar, um player que quer comprar ou vender dólar, ele quer fazer isso perto do preço médio dos últimos 5 anos ou não? Sim. Aí você fala assim, mas por que dos últimos 5 anos? Porque é o mais barato que tem, certo? É o mais barato que tem. Porque se o preço for subir, você está comprando no mais barato preço dos últimos 5 anos, que é a média. Se o preço for cair, você está vendendo no maior preço dos últimos 5 anos, sacou? Então é isso. Por isso que no índice bateu na 1000, já viu, foi para baixo, certo? Então, estamos aqui, né? O DI, olha lá, DI futuro bateu aqui na média de 200, costuma fazer uma defesa, vira até aqui mais ou menos assim, ó. E depois vem para baixo, vem aqui mais ou menos e vai, né? Não é super veloz, mas está indo, está seguindo e o IPCA veio negativo, aquelas coisas todas que a gente já conversou. Na gringa, a gente tem o yield no topo, o TLT fazendo volume depois de um spike, tá? Então isso pode ser importante. A gringa ontem ficou abaixo da 1000, como tem CPI hoje, deve ainda dar uma canseira. Depois do CPI se define. Aí aqui a gente tem SP500 e a Nasdaq que perdeu a 1000. Então sempre usa a gringa como referência. Se o preço dos ativos de menor risco nos Estados Unidos, esquece que você está em real. Não é sobre isso, é sobre risco em relação ao movimento do preço. Se você está nos Estados Unidos podendo comprar Nasdaq, Dow Jones, SP500 no preço médio dos 5 anos, você vai querer comprar Brasil no preço médio dos 5 anos? De novo, prepotência de emergente, entendeu? Não adianta a gente ser prepotente, a gente é o que a gente é. Então, né? A gente tem que ter essa ideia clara, né? Então, um investidor compra Brasil, perfil de risco, no preço dos 5 anos, ele compra Estados Unidos da América. Certo? E ele não está comprando. Então, se ele não está comprando, por que ele compraria Brasil? Daí vem as divagações que não tem nada a ver com preço, que daí, para que você precisa de técnica então? Então vai e compra, certo? Porque daí as divagações não. O Brasil é o país do futuro. Deflação vai fazer a bolsa subir, né? E não tem nada a ver, né?
porque o processo de formação do preço passa pela perda de valor e aí a estabilidade, o preço precisa parar de cair, tá bom? Euro também no aguardo aqui da decisão, dólar index fazendo aqui o topinho aqui, sinal de que realmente o dólar pode cair, e o Bitcoin vindo para baixo, porque se o Fed vai continuar com a sua política de retração, já foi para cripto, né? Ethereum também, petróleo fez um pullback, excelente oportunidade de venda do pullback, porque teve a notícia de que OPEC, aí o petróleo sobe, aí os bobo compra e aí o petróleo cai, né? Ouro voltando para 1.000, minério de ferro já perdeu 1.000 faz tempo, né? EWZ nosso teve um diazinho de entrada no gap, né? Fechou abaixo do gap, vamos ver como é que fica hoje, se ele fica acima dessa média aqui de 50. Se ele não ficar, vem aqui para 100, beleza? China levemente em alta, depois um grande gap, e emerging markets também levemente em alta, depois de um longo e tenebroso gap, certo? Certo. Então essa é a leitura do mercado para hoje, uma rapidinha, meio demorada, mas eu espero que ajude vocês, tá joia? Amanhã é sexta-feira, sem rapidinha, eu vejo vocês no domingo do Trader. Foi, valeu, tchau, tchau. Opere para não ser operado. Fui, valeu, tchau, tchau.